dia, boa tarde, boa noite, Feliz Natal atrasado para quem ainda, né, não concatenou que já passamos o Natal e já estamos aí prestes a passar também para um novo ano. E eu quero dar as boas-vindas a todos aqueles que nos assistem, que nos aguentaram durante todo esse ano de 2024. E eu quero trazer nesta noite um assunto tão polêmico, mas depois eu falo para vocês. Quero apresentar a nossa convidada, é a doutora Ana, psicóloga, né, Ana? E tem mais alguma formação? Sim, eu sou também personal organizer, né, Ah, ligada a é? comportamento humano. Ah, Fiz essa formação neste ano, né, uhum, primeiro por amar a organização, né, uhum. e entender que a organização está totalmente ligada com a nossa vida emocional. Ah, isso é, olha, hoje vai dar polêmica. Doutora, eu tenho duas coisas para contar. Uma é que quando a minha mãe partiu, faleceu, então eu sou a única filha mulher, né? Só somos dois. E começamos, então, meu irmão disse: Não, tu resolve essas coisas da casa e eu vejo outras coisas. Então a gente dividiu as tarefas, né? Então tá, então vamos ver o que que ela tinha, como é que funcionava, né? E eu fui vendo que ela tinha coisa demais. Inclusive, eu encontrei uma caixa, doutora, de todas as bijuterias e joinhas que eu dei para ela ao longo dos 84 anos dela. E eu disse, mas que safada, ela não usou e não deu. Tava tudo lá, coisas lá do ano 70 ainda. Né? Então, assim, ali eu vi que alguma coisinha tinha diferente, né? E depois, e a outra coisa que eu queria contar é que esses dias eu fui fazer uma troca de um roupeiro lá em casa e eu tive que esvaziar, né? O antigo para poder colocar o novo e desmanchar, etc, né? E eu comecei a ver coisas que não faziam sentido eu ter aquilo. Mas eu tive essa consciência e comecei a descartar, né? E é isso que a gente quer falar nessa noite. A gente quer falar sobre as pessoas acumuladoras. Isso é doença, doutora? Então, isso sim é uma doença, está no CID, né, no Código de Enfermidades, né, da medicina e também, né, da psiquiatria. E é algo que as pessoas por vezes não se dão conta e Hum, acham que isso é muito certo, como a sua uhum. mãe, né? Vou guardar os presentes da minha filha por 80 anos. Quanta coisa já passou, quanta coisa já, né, mudou até de jeito de ser, de época, de fase, mas a pessoa está lá. E não é só tua mãe. Tem Hum, muita gente que faz isso e não se dá conta dos prejuízos que isso traz na vida e na sua casa. uhum. Eu vi, acho que até tem uma série na televisão, no Discovery, sobre os Estados Unidos, porque parece que lá é mais falado sobre isso do que no Brasil, né? E uma das coisas que eu percebi lá, e que possivelmente isso vem acontecer no Brasil também, né? Se já não acontece, não sei, é uma intervenção do município na casa da pessoa, onde ela tem X, ela recebe um tempo X para que ela faça uma limpeza, organização, retirada de objetos e até às vezes animais que se faleceram lá dentro e ficaram. Porque ela está sendo um prejuízo não só para a vida da pessoa que mora ali, mas vizinhança, enfim, né? Como é que funciona isso no Brasil? No Brasil, na verdade, é a própria família, né, ou o agente de saúde que visita agora as casas, ele se dá conta, né, desse processo de Uhum, acumulação, uhum. não só de animais, por vezes, mas também de objetos, né, e eles acionam, então, a rede municipal através do posto de saúde e Hum, também, né, tem vizinhos que acabam acionando a prefeitura, né, para que possa tomar uma ação. E através do posto de saúde, então, é acionado o médico, o psiquiatra, os enfermeiros, o psicólogo e acabam fazendo uma visita domiciliar e um acompanhamento desta pessoa. Porque geralmente a pessoa não gosta, não quer
e é bem difícil. Bem resistente. Muito Mas peraí, resistente. vamos para nossa audiência, né? Nossa audiência que está aí também. Talvez você seja um acumulador e agora você está de férias, daquela semaninha, né? Entre Natal e Ano Novo e está fazendo aquela limpeza gigante na casa que muitas pessoas fazem uma vez só por, por ano, né? Para tirar as coisas que não servem mais. E talvez você hoje está ouvindo isso e está te antenando. Mas vamos lá. Como é que é feito? A gente não pode dizer uma denúncia, né? Mas como que é acionado isso? Tu falou em posto de saúde, tipo a UPA, a pessoa vai na UPA. Exatamente, no posto de saúde do seu bairro, né? Que Aham. cada bairro geralmente tem a sua unidade de saúde ali, ou a própria UPA, né? De poder estar buscando este apoio, porque na verdade é um apoio emocional. Tá pegando apoio para a pessoa, mas e com respeito à casa? A casa, aí vem os trâmites, né? A prefeitura, por vezes, vai ser acionada, mas isso é tudo via posto de saúde Tudo via também. posto de Tudo via posto saúde. de saúde. Porque o transtorno de acumulação compulsiva, ele é relacionado a uma doença, né? Hum, Emocional, física também, porque existe um nível genético desta pessoa, né? uhum, Um nível também físico, ele está muito ligado a outros transtornos, como transtorno de ansiedade, transtorno de depressão, enfim, e existem motivos para que esse transtorno de acumulação aconteça. Então, é importante que tenha esse apoio médico e uhum, psicológico para que a pessoa possa entender os motivos e tratar a causa raiz. uhum, Por quê? Porque a pessoa que tem o transtorno de acumulação, ela entende como que tá tudo bem uhum, morar numa casa cheia de coisas, né? Claro que o transtorno de acumulação ele tem níveis. E para o diagnóstico acontecer, primeiro, para se desfazer daquelas coisas, a pessoa precisa ter sofrimento. uhum, E quando ela acumula, para ela não precisa ter um valor sentimental como tu trouxeste no início da sua mãe. O acumulador, geralmente, ele acumula revistas, caixas de leite, roupas, sapatos, tampinhas, tampinhas, moedinhas. até lixo, né? O acumulador, no nível mais forte, ele vai acumulando coisas que ele encontra no lixo. E ele Uhum. vai trazendo para sua casa, ele vai trazendo, vai colocando, até o ponto de não ter mais espaço. Eu conheci, né, uma pessoa aqui em Novo Hamburgo que ela não tinha mais espaço para receber pessoas e que ela dormia sentada de tanto lixo e coisas que tinha dentro da casa dela, e a casa não era pequena. Então ela foi começando aos poucos, né, colocando num quarto, depois colocando no outro, na sala, na cozinha. Geralmente a pessoa que tem o transtorno de acumulação não se importa muito com bactérias, com baratas, com bicho, com sujeira. Teve um caso em Campo Bom que eu acompanhei também, que a pessoa ficou em isolamento semanas, até que a família teve que ir atrás e entender o que está acontecendo. Quando a família entrou, né, o familiar entrou dentro da casa, percebeu que ela estava numa situação super insalubre. E com tanta vergonha daquilo, com tanta indisposição física e emocional, e até espiritual, que ela precisou de um socorro da família. Precisou Uhum. ser realmente retirada da casa, levada para uma consulta médica e foi morar na casa desta pessoa, né, em Campo Bom. E aí a família se reuniu para limpar a casa da pessoa e tirar todos os lixos. Então veio aquela moda do minimalista. Minimalista é ter o suficiente, né? Às vezes assim a pessoa ela é clean, 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 que às vezes tem até alguma falta de alguma coisa, mas na verdade que é o contrapeso disso aí, eu acho, né? Mas Exatamente. eu vou usar minha mãe, que a minha mãe já partiu, que Deus a tenha, mas eu me lembro de outra coisa que ela tinha acumulada, que eram receitas. Receitas que vinham nos potinhos, às vezes, antigamente, eu não sei como é que tá hoje, né? Mas você comprava, por exemplo, uma lata de leite condensado e vinha e na parte de um lado, assim, tinha uma receita que podia fazer com aquele produto, né? E outras, assim, maizenas e etc., que botava a receita de alguma coisa.
e de revistas e de jornais. E, assim, a receita, mas assim, era muita receita. Só que tinha um porém, doutora. Minha mãe não cozinhava. Ela não cozinhava. Não cozinhava. Olha só que Quem interessante. cozinhava era meu pai. Então, assim, para te ver que eu acho que talvez, aí pensando sobre essa questão de ser um transtorno emocional, ela tinha a vontade. E ela, quando via, assim, eu vou fazer isso aqui. Mas nunca conseguiu colocar em prática, né? Então, assim, é como tu disseste, né? Os acúmulos são dos mais diversos possíveis, né? Mas vamos falar um pouquinho da causa, né? Eu acho que a causa, ela é muito importante para a pessoa conseguir se identificar se ela está nos ouvindo. E se eu não sou assim, pastora, eu sou clean, mas eu sou equilibrada, mas a minha mãe minha avó eu conheço alguém que transmita esse conteúdo para ajudar essa pessoa. Porque, na verdade, quando a gente transmite um conteúdo desse, nós não queremos acusar ninguém, né, doutora? A gente quer ajudar a pessoa. Então, vamos ver causas. E depois de ver causas, aí a gente pode ver diagnóstico e como é que a gente pode tratar isso aí. Interessante quanto tu falavas, né, pastora, que a questão dela guardar muitas receitas, né? Um dos traços da pessoa acumuladora é ser muito perfeccionista. Né? Então a pessoa, quando né, tem o desejo de fazer, então busca a segurança, ter as receitas, traz um pouquinho desse traço. Bom, quando eu for fazer, e o acumulador também tem um traço de ser procrastinador, de ser idealizador, de deixar para amanhã as coisas, de pensar em coisas que eu posso vir a precisar. Quando eu quiser fazer um bolo, eu vou lá nas minhas receitas, eu vou ter a segurança de fazer isso, e tem que ser perfeito. Ah, tem aquele ditado, quem guarda tem. Exatamente, exatamente. Então é importante identificar esses traços, né? Porque quando a gente vai falar de causas, como eu disse, existem as causas, né, genéticas. Por vezes, a sua avó tinha esses traços, a sua mãe tem esses traços, né? E isso toda a família tem. Eu também tive uma avó, né, acumuladora, né? Isso vem passando de traços para a mãe, para eu mesma, né? Quantas vezes eu tenho uma rotina na minha vida, porque eu entendo que eu faço muitas coisas ao mesmo tempo, e isso é uma das causas, né? Por vezes a gente tem muitas tarefas, muitas atividades e não cuida mais da casa da gente. Por vezes o acumulador também pode ter alguma situação física, não consegue mais limpar a sua casa, organizar, retirar. Então eu tenho uma norma comigo, porque eu também um dia me olhei, gente, eu sou acumuladora, né? A cada 6 meses, eu tiro férias de 6 em 6 meses no meu trabalho, eu vou lá e faço uma limpa, porque eu tenho um guarda-roupa, né? Que eu guardo livros, cadernos, enfim. E lá eu preciso tirar. Hoje, muito menos, mas quando eu era mais nova, né? Tudo que era caixinha bonita eu guardava, tudo que era pacotes de presente, porque um dia eu vou precisar dar presente para alguém, não vou precisar comprar, né? Tudo que é apostila, muitos cursos. Eu lembro que na adolescência, quando eu acabei o meu ensino médio, eu fui para fora, a casa dos meus pais tem um pátio enorme atrás. Eu fui para fora e vou te contar, eu fiz uma montanha de cadernos, apostilas, coisas do meu ensino pré-escola, fundamental e médio. Gente, eu sentei para ver tudo aquilo queimar. Qual é a diferença do acumulador e da pessoa que fica guardando? É que o acumulador não se desfaz. O apego emocional é muito grande. O apego emocional, a necessidade, então, daquela segurança. É como se não tivesse aquilo, estivesse perdendo alguma coisa. Então, as causas podem ser essa questão, né, geracional, também uma carência de serotonina, né, no cérebro, que é um dos hormônios da vida, por isso que é importante eu identificar, porque por vezes não é que a pessoa não queira. Se tu chegar e perguntar para uma pessoa que é acumuladora, né, ou desorganizada com as suas coisas, como você se sente ao chegar em casa? Isso é uma das primeiras perguntas quando eu vou trabalhar essa questão, né, da organização ou da mudança na casa das pessoas. Como você se sente? A pessoa que é acumuladora, ela se sente muito mal. Ela se sente, quando tu diz assim, e se uma pessoa viesse na tua casa hoje, mesmo um familiar? Não, eu não quero. Culpa.
Culpa, exatamente. Por quê? Porque ela sabe que alguma coisa está errada. Às vezes ela até quer, né, tirar aquilo, mas gera muita dor, muito desconforto. E a pessoa, por vezes, olha para tudo aquilo e diz, por onde eu vou começar? Não sabe por onde começar. Então, é importante eu entender que existe uma questão física, né? E por isso a busca de uma orientação de um médico. Existem questões emocionais, pessoas que têm o transtorno de acumulação geralmente tiveram perdas muito significativas na sua vida e não conseguiram elaborar. Tiveram, por vezes, né, os pais vivos, mas que não eram presentes. Né? Então, o que é os pais modernos hoje? Os pais modernos hoje não se dão conta do quanto fazem isso com os seus filhos, de deixar os seus filhos por causa das necessidades de trabalho, por causa de né, tantos desejos, tantos interesses, e os filhos eles se sentem abandonados dentro de casa. E aí começam a acumular coisas para que tenha o pai e a mãe por perto. Então é importante descobrir, será que foi a perda de um cônjuge? Será que foi a perda de um avô muito importante? Tem muitos pacientes que eu atendo e que tiveram os avós como referência. E quando aqueles avós morrem, gera um vazio enorme. E por vezes inconscientemente começa, né, a guardar coisas e não desapegar. Porque o desapego, né, a morte, a separação, a mudança de cidade, a mudança constante de escola, isso faz com que aquela criança ou aquele adolescente ou até aquele adulto se sinta tão inseguro que ele precisa se agarrar em alguma coisa. Então o estresse e a ansiedade de liberar, de se permitir renovar é muito grande. Então é importante que a pessoa possa entender as questões, né, tanto emocionais quanto físicas e até espirituais, né? Lá em Mateus fala, né, 7, 24 a 27, da onde a gente está colocando a nossa casa. É na rocha, né, em Cristo, ou é na areia? Ele traz, né, o que são os prejuízos, né, os problemas que vêm na vida da gente. Ele refere lá, né, que todas as casas, as que estão na areia e as que estão na rocha, vai descer a chuva. E a chuva é o primeiro momento da gente avaliar o caminho. Quando chove, a gente não para e diz, puxa vida, e agora? Como eu vou sair? De guarda-chuva, com roupa, sem roupa, né? Então, todos nós teremos chuvas na vida da gente, problemas que nos faz parar. O estar muito no automático e cuidando muito mais das outras pessoas do que a nossa própria casa, a nossa própria família, nós mesmos, é uma causa da gente poder entrar nesse automático de guardar coisas. Segundo, além das chuvas, começa a correr os rios. Por quê? Porque eu não dou importância para os sinais que vêm vindo na minha vida. Aí vai acumulando, né? Vai crescendo aqueles problemas. Eu não vou dando importância. Vem soprando os ventos. Vem atingindo não só a mim como pessoa, mas os meus relacionamentos, a minha casa. E todo mundo começa a ver que eu não estou bem. Mas eu não dou bola. A família fala, olha, tu tá acumulando coisas, olha, quem sabe vamos ajustar a tua casa, limpar, quem sabe a gente dá uma organizada no guarda-roupa, nos potes, tu precisa de tudo isso, mas a pessoa não dá ouvidos. Por quê? Porque a angústia de separação é muito grande. E por fim, né, combate toda a casa. E aí começam os divórcios por causa da acumulação e da bagunça. Começam os filhos querendo sair de casa porque não aguentam mais, né? Aquela casa entrulhada de coisa que não tem espaço para conversa, não tem espaço para sentar e tomar um chimarrão, não tem, né, um ambiente leve. Se torna muito pesado. E aí o nível dos problemas crescem e o nível das acumulações também cresce. Sim, porque como cresce o problema, a pessoa fica mais angustiada, mais ansiosa e aí mais ela acumula. Isso é assim, ó, é bem sério. Mas posso te dizer assim, doutora Ana, que quando eu fiz essa arrumação na casa da minha mãe, essa limpeza, né? E a minha mãe, normalmente as pessoas mais velhas assim na casa, elas são aquele tipo um pilar, né, da casa. Todo mundo no Natal
vem para casa da avó, para casa da mãe. E quando a mãe e a avó partem, né? Tu fica sem referência para onde ir no Natal, no Ano Novo, etc. Mas aí o que que aconteceu comigo, né? Eu acho que isso é uma coisa legal da gente falar, é uma experiência pessoal. Quando eu vi isso, todo aquele acúmulo de todos os remédios que ela tomava, ela guardava os potinhos, de todos os troféus que ela tinha ganhado durante a vida dela, que ela fazia as coisas dela. Assim, eram muitos objetos específicos que ela fazia acúmulo de objetos específicos, né? Aí, quando eu fui para minha casa, eu pensei assim, ó, quando eu morrer, as pessoas também vão vir aqui em casa fazer essa mesma coisa que eu fiz na casa da minha mãe. E o que que é que eu quero que essas pessoas encontrem? E aí eu comecei. Aí é como se eu tivesse virado a chave, tomado a consciência de que eu precisava mudar para não dar continuidade nesse sistema que a família tinha, né? Então, ali eu tive a consciência. Ali eu comecei a arrumar, tirar para fora aquilo que eu não queria, tirar aquilo que eu tinha duplo, triplo, doar, abençoar pessoas, roupas. Então, muita roupa eu tinha, né? Então, tudo eu comecei a botar para fora, né? Mas às vezes a pessoa, ela tá na convivência com o seu idoso, vamos dizer assim, mas ela não aproveita para aprender, né? E eu achei legal esse negócio que tu falou que agora tu é uma personal organizer, né? Eu acho assim super super edificante isso na vida das pessoas, né? E eu lembro que eu leio bastante, li um texto de um arquiteto que ele trabalhava muito no interior de casas e ele começou a ver isso aí, acúmulos, pessoas que tinham coisas que não precisavam mais. E ele também fez um curso de personal organizer e começou a trabalhar como personal organizer, em vez de arquiteto, personal organizer. E aí ele é um texto muito assim muito denso no sentido de profundidade. E aí ele disse que ele começou a entender que ele estava fazendo um ajuste, uma transição de carreira, porque detectou que as pessoas precisavam muito mais da pessoa dele do que da organização dele. Daí ele começou a identificar isso que tu disse. A pessoa teve uma perda, a pessoa teve um rompimento de relacionamento com alguém, a pessoa teve uma falência, enfim, houve uma causa bem específica. Quem diagnostica, doutora? Psicólogos e psiquiatras. Exatamente. Psicólogos e psiquiatras são os especialistas de referência para identificar e tratar isso, né? Uhum, O personal organizer, ele apoia, né, quando ele tem esse conhecimento, né, da psicologia, uhum, né, da arquitetura, das emoções, enfim, né? Ele apoia a pessoa a entender e a manejar, né, essa troca, essa mudança de fase na vida dela. O uhum, personal organizer, por exemplo, ele trabalha não só numa organização de uma mudança, né? Ah, eu vou sair dessa casa, vou para outra, uhum, mas também numa situação de divórcio, né? uhum, Eu me divorciei já na minha vida, né? uhum, E quando eu passei por esse divórcio, eu passei 6 meses em terapia para poder mudar o meu lugar na cama, né? Que quando a gente é casado, cada um tem o seu espaço, né? E eu fiquei 6 meses trabalhando isso e orando e buscando, né, direção para uhum, curar, porque é uma ferida, né? É uma uhum, perda, é um luto. E uhum, aí, 6 meses depois, eu deitei, né, virada assim, com minhas pernas pro outro lado, de meu Deus. Então, assim, mexe com a gente, com todas as áreas da vida da gente. Então, se desprender daquela história, daqueles objetos, é muito importante. Assim, quando morre um ente querido, né? Um ente querido que está ali conosco, que vive 10, 20, 30, 15, sei lá quantos anos conosco, 80 anos, enfim. Não é fácil fazer o que tu fizeste, de ir na casa da pessoa, de poder tirar, né, aquelas coisas que não servem, e quantas coisas daquela pessoa está na nossa casa e que a gente precisa também dar um outro significado. uhum.
dá uma outra importância, porque a vida precisa seguir, Uhum. né? A gente precisa deixar para trás as coisas que nos prendem, nos amarram, para prosseguir a nossa vida, prosseguir, né, para o propósito pelo qual nós estamos. Então Uhum. é muito importante isso. Então, quando nasce uma criança, quando tem, né, eu preciso colocar na minha casa também um espaço de trabalho, um home office. Então ele vem e a gente começa a fazer perguntas muito importantes. Como, por exemplo, né, como era a casa dos seus pais, como era a casa dos seus avós, o que que tem na sua casa que tinha lá e que você não quer, o que que tinha lá na casa da sua mãe, dos seus avós que você deseja manter. É muito engraçado, e eu desde criança, eu amava fazer visitas e o lugar que eu mais gostava de ir era nos banheiros das pessoas. Eu sou uma arquiteta frustrada, né? Porque eu sou psicóloga, mas desde a minha infância eu sempre Uhum. gostei de arquitetura, de designer. Então eu ia e eu amava aquilo. Ver os banheiros, né? Cada um de um jeito, organizado, cores, texturas. Então, assim, é muito importante a gente entender que quando eu entro na tua casa, tu tá falando de ti para mim, sem tu abrir a boca. Uhum. Uhum. Através dos teus móveis, através das cores que tu usa, através do tamanho das coisas que tu coloca. Se tem muita coisa ou se é minimalista, tu tá falando de ti. Uhum. E um dia uma amiga disse para mim assim, Ana, já gostaria tanto, né, de ter a minha casa como a tua. Digo, como assim? É porque a gente chega na tua casa, é tudo a tua cara, é tudo tão confortável. E aqui nem cortina eu tenho. Eu não consegui colocar a minha cara na minha casa. Na verdade, o quanto isso talvez, né, fale o quanto eu não consegui me enxergar ainda. Ainda. Uhum. Uhum. Olha que coisa. Eu disse que o nosso conteúdo hoje ia mexer com as tuas entranhas, né? Mas antes da gente terminar, eu queria que a doutora Ana deixasse o contato dela, né? Porque pode ser que você se identificou, tá? E nós vamos falar isso depois, doutora. Tá, me identifiquei, sou uma acumuladora, não importa, talvez tem vários níveis, né? Mas assim, ó, identifiquei que eu realmente, o que eu vou fazer? Mas antes disso, diz como é que a gente faz para a pessoa que está nos assistindo, se ela quiser buscar a prestação dos teus serviços, como é que funciona isso? Então, eu tenho o meu Instagram, né? É Acosta Talentos, ou Uhum, pelo meu telefone, que é uhum, o uhum, 99219 2519, uhum. prefixo 51. A gente põe na copy, tá, gente? Para você ter acessível aí. Então vamos lá, doutora. A pessoa está nos assistindo e ela se identificou. Porque às vezes tu pode ser não acumuladora no geral, mas tu pode ter um item que você é acumuladora. Por exemplo, eu já identifiquei que eu tenho um item que eu sou acumuladora: livros. E aí eu tenho uma estante de livros, com muitos livros, né? Deve ter em torno de 300. E eu tenho mais livreiros ainda, né? Então, o que que eu preciso fazer? Porque quando eu olhei, assim, eu vou fazer uma limpa nesses livros, mas eu pegava um e dizia, não, mas esse aqui tem um conteúdo muito importante. Daí, não, mas esse aqui, cada um tem sua história, né? Então, por exemplo, a pessoa pode ser acumuladora de muitas coisas, ela pode ser acumuladora do item. Me identifiquei, o que que eu faço agora? Muito bem, importante entender o que que significam esses livros para você, né? E desde quando, né, que na sua família tem ou carência de conhecimento ou privilegiar o conhecimento. Então tem toda uma questão aí de entender qual é o motivo, qual é o significado, e eu preciso de todos esses livros? Bom, se eu entendo que eu não preciso, mas eu entendo que o conhecimento é muito importante, o que que eu posso fazer para compartilhar esses livros com outras pessoas e desentrulhar as coisas? Que imagina todos esses livros na sua casa. O quanto também tu não renovas para novos conhecimentos, para inovação, Uhum, né? Sim, é importante deixar um legado para os netos, para os filhos, mas eles já sabem desse legado a partir do momento que você tem todo esse conhecimento.
Então é importante, não simplesmente vou jogar fora, eu vou dar pro moço lá dos papéis, mas como que eu posso compartilhar isso? Quem sabe uma biblioteca itinerante, quem sabe um compartilhamento em um local que você acredita e que sabe que vai poder, né, fazer esse rodízio de conhecimento. Lá na minha cidade, por exemplo, tem uma geladeira literária, Já onde ouvi as falar. pessoas, né, deixam lá os seus livros como uma forma de ampliar o conhecimento das pessoas e desapegam. Tudo bem se este livro não voltar, tudo bem se trouxerem outros livros. Por quê? Porque o que importa é o conhecimento adquirido. Isso que é o mais importante para ti, provavelmente. Mas e quando a pessoa tem muitos itens? Muita coisa. Ela tem a casa entulhada. O que ela faz? Ela procura, então, um especialista, né, para poder entender o que está acontecendo, qual é o significado de tudo aquilo, e busca o profissional, se necessário for, né, como personal organizer, como psicólogo, para poder apoiar ela a fazer esse descarte. Quando a gente trabalha com a reorganização da casa, é importante ter 3 cestos grandes, né? Um cesto, aquilo que eu vou consertar e vou manter, só tá, né, estragado, aquilo que eu vou doar para alguém e aquilo que vai para o lixo. Então, poder trabalhar essa ansiedade, a gente vai trabalhando isso à medida que a gente vai colocando a mão na massa. Mas assim, ó, doutora, vamos só lembrar uma coisa. Em geral, aí tu me corrige, né? Porque tu tá na expertise e eu tô aqui só na busca de conhecimento. Em geral, isso acontece com as pessoas mais velhas, de 60 para frente. 60, 70, 80, né? E os filhos já estão vivendo a vida deles. Só vão perceber esse fato quando a pessoa ficar já na codependência e que o filho precisar entrar na casa, né? Vamos dizer assim, ó, que ele não tenha recurso. Essa pessoa não tem o recurso. Ela pode fazer isso via SUS, por exemplo, buscar esses profissionais, pelo menos para ver essas questões emocionais, né? Ela pode fazer isso via SUS, né? Via posto daí, via né? posto de saúde. Né? E aí quem não tem uma condição, um recurso para contratar um personal organizer, né? Que é uma pessoa que organiza as suas coisas pessoais. Esse é um personal organizer, né? A pessoa que está ali para organizar a sua vida. Ela não tem esse recurso, mas ela pode buscar uma rede de apoio, filhos, noras, netos, pessoas que possam lhe ajudar. Na verdade, quando a gente convive com pessoas acumuladoras, a primeira coisa que a gente precisa é ter empatia com essa pessoa, né? Evitar os julgamentos, né? Os xingamentos, os julgamentos, que geralmente é isso que a família faz, né? Começa a xingar, começa a julgar, enfim. Ter empatia, né? E buscar dar apoio realmente. Como é esse apoio? É estar junto. Né? Ter um momento de qualidade com esse idoso, poder criar um laço de proximidade. Sempre tem alguém na família que o idoso tem mais afinidade. Então é essa pessoa que vai poder pegar, né? Quando eu digo pegar, é acompanhar esse idoso até o posto de saúde, né? Novo Hamburgo tem vários níveis de acompanhamento, né? Geralmente a porta de entrada é o posto de saúde pelo médico clínico. O médico clínico, entendendo, né, essa necessidade, vai encaminhar para um outro atendimento, ou um CAPS, né? Ou um atendimento mais profundo, né? Tem vários segmentos de acompanhamento emocional dentro do SUS em Novo Hamburgo, por exemplo. Geralmente as cidades têm, né? Sim. Onde se trabalha, então, essas questões, às vezes em grupo, às vezes individual. E aí entra o papel eles conseguem trazer o psicólogo, o assistente social, para fazer essa ajuda, inclusive a visita domiciliar. Eu faz uns 2 meses atrás, mais ou menos, o CAPS de Novo Hamburgo entrou em contato comigo, né, para trabalhar numa empresa que eu trabalhava, para trabalhar a questão de retorno, né, de um funcionário que estava afastado há mais de 1 ano para a empresa. Então, o SUS hoje, ele tem um olhar muito mais de apoio do que, né, nós tínhamos antigamente. Sim. E era um psicólogo e um psiquiatra. Eu fiz um atendimento online com ele, eu e a enfermeira do trabalho nessa ocasião, né? E nós pudemos trocar como era o funcionário na empresa no período que estava,
como que estava sendo o tratamento deste funcionário com ele, com a família, porque o SUS, quando se trata de um caso de acumulação, sempre existe a família envolvida. A família, até porque quando é um idoso, por exemplo, ou uma pessoa que está com uma esquizofrenia, ou com um toque, ou com uma depressão muito severa, ou com uma ideação de suicídio, a família sempre vai ser não convidada, mas convocada a estar, porque se entende que é uma patologia, uma doença, e a pessoa não consegue ir com as suas próprias pernas. Às vezes ela nem quer, mas a possibilidade, né, de um final trágico é muito grande. Porque às vezes assim, até ela quer, mas ela não consegue, ela não tem força, né? Nossa, gente, esse assunto é tão sério que eu acho que a gente precisa fazer outro podcast sobre isso. É verdade. Vamos fazer. Porque aqui vem um monte de coisa na minha mente. Por exemplo, normalmente quando você passa por pessoas que estão morando na rua, tu também vê que eles são acumuladores, ou até de animais. Porque tem alguns homens, e é bem impressionante isso. É claro que nós estamos falando do Rio Grande do Sul, né? São Paulo e outras cidades maiores tem de todo tipo, de todo tamanho, de toda cor, de tudo. Mas aqui no Sul, mais são os homens que fazem, né, esse caminho de andar na rua. E muitos cachorros juntos. Muitos. Né? Eu estava vindo para cá e justamente passei por um morador de rua na minha cidade. Ele está há mais de um ano e sempre que eu passo ali eu oro por ele, né? E hoje eu dizia, Senhor, vou ter que ir conversar com esse homem, porque tu olhas para ele e tu percebe que ele é uma pessoa que teve uma família, que teve estudo, que realmente foi uma opção dele estar ali. Né? Claro, todos optam por isso, né? Mas ele não tem, por exemplo, observando ele de fora, de longe, eu percebo que ele não usa drogas. Mas ele tem 2, 3 cachorros, ele fez uma cabana, assim, né? Estava sentado numa cadeira e ao redor dele agora as pessoas começaram a depositar muito lixo. Lixo. Eu digo, meu Deus, antes de ele morar ali, as pessoas não faziam tanto isso. E agora tu olha para os dois lados, tem muito lixo. E realmente, né? Ele entrulhado também lá na tal da cabana dele, de lixo. Mas nosso tempo até já passou, mas o assunto é tão profundo, tão sério, tão amplo, né? Mas assim, ó, você teve a ideia geral, né, gente? Vocês tiveram a ideia geral. Então, vamos se olhar. Vamos olhar para as nossas emoções, vamos olhar para a nossa casa, porque a casa ela vai refletir as suas emoções, a casa vai refletir quem você é. E, a partir disso, tomar posições e decisões. Vamos deixar o contato da doutora aqui na COP para que você possa ter esse contato. E nós agradecemos muito, doutora. E vamos chamar você em outros momentos, então, para que a gente possa dar continuidade e ampliar um pouquinho mais esses assuntos, para que nossa audiência também possa melhorar, né? Melhorar. Né? E a minha dica agora, nesse final de Natal, início de ano, abra a porta do seu guarda-roupa e comece por ali. Né? A gente geralmente tenta começar pelo mais complicado. Comece pelo mais simples. Mais simples. E desapegue aquelas roupas que não te servem mais. Começa a trabalhar essa ansiedade por ali, aos poucos. Que bom, que legal, que todos nós tenhamos aí ocupação nesses nossos dias de férias. Que Deus abençoe, obrigada. Obrigada.